Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante pensador e também revolucionário do começo do século XX. Me refiro ao Trotsky, que conjuntamente com o Lenin e o Stalin foram responsáveis pela Revolução de Outubro de 1917, a Revolução Russa, que deu, mais tarde, em 1922, origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o Trotsky, na verdade, Leon Trotsky, ele nasce na Ucrânia, que na época era Império Russo. Nasce no ano de 1879 e vem a falecer em 1940. E este nosso vídeo aqui, ele há de tratar de sua vida e também das suas principais obras. Em 1940, o Trotsky ele falece no México. Então, o motivo, vamos falar daqui a mais um pouco, é que o Trotsky foi assassinado a mando do Stalin. Mas vamos lá. A família do Trotsky é de judeus, tá? Na verdade, prósperos fazendeiros. O Trotsky foi escritor e participou ativamente da Revolução Russa. Ele foi casado 2 vezes. Foi casado de 1899 a 1902 e novamente de 1903 a 1940. E alguns comentadores sugerem que ele teve uma possível amante, que seria a Frida Kahlo, uma pintora mexicana com quem o Trotsky teria se relacionado no ano de 1937. Pois nessa época ele estava hospedado na casa dessa pintora, a convite do marido da mesma. Mas vamos lá. Em 1896, o Trotsky ele tem seu primeiro contato com as ideias marxistas. Inicialmente, ele se posiciona como um menchevique. Isso vai até 1917, quando ele muda para bolchevique. Gente, menchevique e bolchevique surge a partir da quebra, do racha, do Partido Operário Social-Democrata Russo. Os menchevique, uma tradução mais literal para a língua portuguesa, seria minoria. Mas, na verdade, em termos de número de integrantes, isso variava muito. Tá? Antes de 1917, em 1903, por exemplo, os mencheviques eram com certeza a maioria. Só após o golpe dado pelos bolcheviques em outubro de 17, os bolcheviques passam realmente a ser a maioria e não os mencheviques. Mas os mencheviques eram menos radicais. Eles queriam, seguindo a orientação dada pelos escritos de Marx, que primeiro o país se desenvolvesse industrialmente, fosse criada uma classe burguesa, uma grande classe operária, os proletariados, e aí sim, quase que naturalmente, surgiria a Revolução Comunista. Já os bolcheviques queriam pegar em armas e fazer a revolução aqui e agora. Então eram bem mais radicais. E com a orientação do Lenin, os bolcheviques acreditavam que era possível uma revolução e um país agrário, onde, como no caso do Império Russo, mais de 80% da população vivia no campo. Os proletários eram minoria. Pelos escritos do Marx, isso não seria possível. Então, no caso do Trotsky, ele se filia aos mencheviques e vai dentro desse grupo até 1917, quando aí, ao sabor da Revolução Russa de outubro, ele passa para o lado dos bolcheviques liderados por Lenin. O Trotsky era considerado um grande orador. Ele sabia falar muito bem e convencer as pessoas. Tinha uma grande capacidade de liderança e também de influência. Além, como já falei antes, era também escritor, um grande escritor. Ele organizou e comandou o Exército Vermelho contra os exércitos brancos durante o período da Revolução Russa, especialmente ali de 1918 a 1920. E, gente, deixa, por favor, o teu comentário, que eu quero saber a tua opinião. Põe aí o teu comentário no vídeo. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Mas voltemos ao Trotsky.
O Trotsky impôs ao Exército Vermelho o princípio da meritocracia. Ou seja, tá, ele promovia quem trabalhava bem e ele punia quem trabalhava mal, não importava a sua relação com o partido. Se você poderia ter até um grande posicionamento no partido, dentro da hierarquia do partido, mas se trabalhasse mal, seria punido. Tá? E, por outro lado, mesmo que você pertencesse aos quadros dos antigos oficiais do Exército, na época do Império, você poderia ser promovido. O Trotsky confiou o comando de suas tropas do Exército Vermelho, mesmo a oficiais que tinham pertencido aos quadros do exército do antigo Império, o Império Czarista. O Stalin não concordava com isso. Ele preferia mandar matar essas pessoas. Mas o Trotsky não. Ele acreditava que se trabalhassem bem, poderiam continuar trabalhando e serem promovidas dentro do seu exército. E a partir daí, tá, dentre outros pontos, passa a nutrir, em relação ao Stalin, de profundas divergências teóricas e práticas. E a nutrir uma inimizade explícita para com Stalin. Na verdade, tanto do Stalin para com o Trotsky, tanto do Trotsky para com Stalin, havia não só divergências profundas, mas profunda inimizade também. O que levou ao assassinato do Trotsky a mando do Stalin, anos depois. Então, a partir de 1922, ele disputou com Stalin o comando da União Soviética, porque em 22, o Lenin ele passa a ter uma sequência de derrames cerebrais, pelo menos 3, e é afastado da liderança do governo. E nesse momento de 22 até o falecimento do Lenin em 24, tá, passa a ter uma disputa pelo poder, que o Stalin sai na frente, porque ele dominava toda a burocracia e a administração do partido. Apesar do Trotsky ser muito querido na população e no próprio exército. Mas o Stalin foi muito mais hábil que o Trotsky e controlava, como eu disse, a administração e a burocracia. Então, o Stalin saiu vencendo nessa disputa pelo poder na União Soviética. E, consequentemente, em 1927, o Trotsky ele é expulso do partido e também é exilado no Cazaquistão. Em 29, ele é expulso da União Soviética. E aí, quando ele sai da União Soviética, que alguns comentadores dizem que foi o grande erro do Stalin, que o Stalin se culpou a vida toda por esse erro, de ter o expulso da União Soviética. Porque ele ganhou mais força fora do país do que dentro. De qualquer forma, ele sai em 29 da União Soviética e vai primeiramente para a Turquia, depois para a França, Noruega e finalmente México. Aonde no dia 20 de agosto de 1940 ele é assassinado por um agente infiltrado, muito bem treinado, do serviço secreto da União Soviética, a mando do Stalin. É o Ramon Mercader. Tá? Esse indivíduo, ele se fez passar por amigo do Trotsky e em certo dia ele entra em sua casa e é levado ao escritório do Trotsky porque queria lhe mostrar um artigo que ele tinha escrito sobre o socialismo. Queria que o Trotsky lesse dessa sua opinião. Na sala, no escritório, melhor dizendo, estava presente a mulher do Trotsky, que lhe oferece ao Ramon um chá. Mas o Ramon diz que prefere água, sabendo que não havia água naquele cômodo, para que a mulher saísse do cômodo e fosse buscar água. E ele pudesse ficar sozinho com o Trotsky. Do lado de fora do escritório haviam 2 seguranças. Mas como o Ramon se infiltrou na casa com um amigo, tá? Alguém que defendia as ideias do Trotsky, eles não desconfiaram e ficaram postando guarda do lado de fora do escritório, na sala da casa. Quando o Trotsky sentou na sua escrivaninha e se abaixou para ler o artigo, o Ramon, que possuía 3 armas escondidas em seu paletó, em suas roupas, ele tinha uma arma de fogo, ele tinha um facão
e tinha uma pequena picareta que cabia no bolso. Na verdade, essa pequena picareta é uma chamada de picareta de alpinista, ou cortador de gelo, porque é usado pelos alpinistas para quebrar o gelo, tá, quando estão subindo montanhas. É uma arma pequena, tá, que cabia no bolso do seu paletó. E ele optou por essa arma. Ele tirou a picareta do bolso do paletó, foi por trás do Trotsky e desferiu um forte golpe em sua cabeça. Mas o Trotsky não morreu, só foi morrer no dia seguinte. Ele ainda pôde se levantar e se atracar aos gritos com o seu agressor, o que fez com que os seguranças que estavam do lado de fora do escritório adentrassem ao recinto e prendessem o agressor. O Ramon só não foi morto pelos seguranças a pedido do Trotsky, que queria que ele confessasse, falasse quem o tinha mandado ali, no caso do Stalin, né? Isso que ocasionou até problemas com a justiça mexicana, porque eles estavam no México, já que a arma utilizada não era considerada uma arma, né? Mas mesmo assim ele acabou condenado, cumpriu 20 anos de prisão, depois foi solto, uma troca com a União Soviética, uma troca de preço, e ao retornar à União Soviética, após 20 anos, ele recebeu uma medalha, teve uma cerimônia em sua homenagem, na qual ele foi condecorado. E, posteriormente, ele seguiu para Havana, Cuba, onde ele finalizou os seus dias. Uma vida até longa, esse assassino cruel. Tá? O Stalin, ele defendia o socialismo em um só país. Ou seja, que a revolução ocorresse em um só país, no caso a União Soviética, né? A antiga Rússia. Já o Trotsky, ele entendia que deveria haver uma revolução permanente. Uma continuidade da revolução, uma exportação da revolução. Vocês vão encontrar na maioria dos comentadores essa como sendo a diferença crucial entre os dois. O Stalin defende socialismo em um só país. O Trotsky, ao contrário, defende a revolução permanente. Olha, a coisa não é bem assim, não. A começar, que nem tudo que o Stalin fala a gente pode confiar. Os próprios amigos e conhecidos do Stalin o consideravam uma pessoa muito dissimulada. Tá? Então, temos que ter muito cuidado com isto. Tá? Na verdade, eu entendo que o Stalin também pensava em um mundo todo socialista. Da mesma forma que o Lenin, um governo central para o mundo só, e atuou neste sentido, patrocinando, primeiramente, a Guerra Civil Espanhola, onde nós temos registros, sim, de oficiais do exército soviético participando a favor do governo contra o exército de Franco, que por sua vez era apoiado pelos nazistas. E temos também que na época da Guerra Civil Espanhola, o Stalin, ele intercedeu várias vezes aos governos da França e da Inglaterra para que estes entrassem no conflito a favor do governo da Espanha. Se a França e a Inglaterra tivessem acolhido as ideias do Stalin e tivessem entrado no conflito, a Segunda Guerra Mundial teria começado mais cedo. Por quê? O Hitler já estava ali dentro da Espanha apoiando o Franco. Então, há fortes indícios, sim, históricos, que o verdadeiro responsável pela Segunda Guerra Mundial não foi o Hitler, e sim o Stalin. Um dia, de repente, eu faço um vídeo colocando detalhes por detalhes, tá, do que nós temos de fatos históricos que levem a esta conclusão. Ou seja, que havia, por parte de Stalin, o desejo de uma grande guerra que destruísse os governos burgueses que ocupavam a Europa para que o comunismo, o socialismo pudesse se expandir. Mas, como não estaremos tratando especificamente desses dados históricos aqui neste vídeo, vamos deixar por enquanto, mas já com esta ressalva que o Stalin é um homem dissimulado, como os próprios conterrâneos dele o entendiam, os amigos, os conhecidos acreditavam que o Stalin era uma pessoa dissimulada. Então não vamos confiar em tudo que esse homem venha a falar ou escrever. Mas o Stalin defendia então um socialismo em um só país, revolução em um só país, e o Trotsky a revolução permanente. Os proletários e camponeses
segundo o pensamento do Trotsky, eles devem se unir contra a burguesia, dentro de um processo que seja mundial. Tá? Então o Trotsky ele quer a internacionalização da Revolução Comunista. Ele pensa na luta constante contra o capitalismo, o imperialismo e, vamos acrescentar também, o stalinismo. Tá? O Trotsky ele há de defender a solidariedade entre os trabalhadores dos mais distintos países, porque são todos proletários, só temos a classe social. O Trotsky é de opinião que aqueles que defendem a tese do socialismo em um único país, tá, o fazem em prejuízo da ocorrência da Revolução Mundial. E que isto levaria inexoravelmente ao isolamento total da União Soviética, o único país, até aquele momento, no qual havia ocorrido uma revolução socialista. Então, o Trotsky ele é de opinião que deve ocorrer uma democracia, sim, mas uma democracia operária. Caberia aos trabalhadores, segundo o pensamento do Trotsky, eles terem o controle direto sobre os meios de produção e sobre o próprio Estado. Essa é a ideia de democracia que o Trotsky há de defender. O controle dos trabalhadores se dá por meio dos conselhos de trabalhadores, que são os sovietes, e outras formas de organização. O Trotsky faz uma crítica ao regime de Stalin. Nesse regime, nós teríamos um forte autoritarismo e também burocratização, o que resultaria na traição aos princípios presentes em uma democracia proletária. Temos que o Trotsky ele se apresenta como um forte crítico e adversário do regime stalinista e propõe uma nova internacional comunista. Ele há de romper com a terceira internacional comunista de 1933, aonde Stalin esteve à frente, e há de fundar a quarta internacional no ano de 1938. A união dos trabalhadores de todo o mundo contra seus inimigos comuns. E quais são os inimigos dos trabalhadores? São o capitalismo, o imperialismo e o stalinismo. Bem, gente, tá? Quero ler a sua opinião aqui sobre o Trotsky. E se não for inscrito, quero que você se inscreva aqui no canal para estar presente nos próximos vídeos. Mas vamos pensar nas obras do Trotsky agora. Eu vou indicar 3 obras para vocês lerem, vocês manterem uma continuidade nesse estudo. Então, dentre as principais obras do Trotsky, eu indicaria História da Revolução Russa, de 1930, onde temos uma análise do que foi a Revolução. A segunda obra que eu indicaria seria A Revolução Traída, de 1937, uma crítica ao regime de governo então presente na União Soviética, sob o comando de Stalin. E a análise do processo que levou a burocracia a usurpar o poder dos sovietes. Terceira obra indicada, o Programa de Transição do ano de 1938. É o desenvolvimento de um programa para ser adotado durante possíveis crises. E temos a defesa da necessidade que seja feita uma nova internacional comunista revolucionária. É um texto de vital importância para o entendimento do que seja realmente o trotskismo, tá? Ou seja, as doutrinas elaboradas pelo Trotsky. Gente, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.